Olá, olá, bem-vindos. Mais uma live da Autocontato Treinamento. Meu nome é Wanda Sanches Peters e para falar de temas da nossa realidade, da vida como ela é, que eu gosto de chamar, porque é baseado em evidências, em situações, em cenários que eu vivo no mundo organizacional e sobre temas relacionados principalmente a aspectos técnicos do dia a dia, de métodos, de formas da gente trabalhar, da gente se desenvolver e também da parte comportamental, o aumento da consciência, o aumento de possibilidades aí. E hoje nós vamos ter um convidado especial, que já está entrando aqui. Vamos lá, acho que ele já está entrando. Bem-vindo, Marlon. Bem-vindo, obrigada. O Wagner já está aqui conosco. Mais uma vez, quase está conosco. Então, Wagner Baixa, só para já apresentando, ele é consultor há mais de 20 anos no mercado organizacional, já trabalhou em grandes empresas, né? Sempre trabalhou, na verdade, em grandes empresas, multinacional, no mercado de telecom, no mercado de negócios, na área de TI, desenvolvimento, e ele tem uma grande experiência para compartilhar conosco sobre as novas realidades. Não só de literatura, assim como eu, de busca de informações, de conhecimento, de aprendizado, mas o aprendizado também relacionado sobre a vida, relacionado sobre as evidências, sobre as experiências que ele passa e ele vê e gostaria de trazer conosco o que é o novo profissional neste novo mundo, nessa nova realidade. Hoje todo mundo está descobrindo, né, novas formas de operar, e aí o Wagner vai aí contribuir conosco. Acho que ele está aqui. Não, ainda não. Wagner. Olá, Wagner, você vai entrar. O Wagner vai entrar daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai entrar. Não conseguimos, mas vamos aqui mais um pouquinho. Ok. Olá, Andréa, bem-vinda. Então, como eu estava falando, aqui, Wagner já está entrando. Vamos lá. Muito bem, Wagner já vai entrar. Williams, bem-vindo. Alexandra, bem-vinda. Vamos lá. Tô Wagner aqui. já está conosco. Olá, Wagner, bem-vindo. Já fiz sua apresentação aqui. Eu estava acompanhando aqui, eu estava tentando entrar, agora eu consegui. Pois é, conexão. Eu falo, o mundo seu de desenvolvimento de TI é mais complexo que o meu, hein, de comportamento. Não sei quem é mais complexo. Funciona quando, né, tem que ter muitas possibilidades de facilidades na temperatura e pressão ideal para funcionar a TI também. Assim como as pessoas. Muito Exatamente, bem, cada Wagner vez mais estava complexo. mais complexo. Muito bem. Então, Wagner estava introduzindo aqui que nós estávamos, né, conversando sobre as vivências, experiências que você possui no mercado organizacional, no mundo de consultoria, de telecom, ajudando aí centenas já nesses 20 anos de pessoas a entender, né, cada época, cada situação ou cada geração, como muito se fala geração X, Y, Z, né? A cada mudança do iPhone tem uma geração. Então, e você que é deste mundo de TI, eu né, compartilho que não é só os conhecimentos, as teorias que a gente nunca para de estudar, né? Se você, assim como eu, nós somos sempre, temos que estudar, voltar sempre para as salas de aula, ou virtuais ou presenciais, no mundo da literatura, curadoria de pessoas, né? Para a gente se Uhum. inteirar das experiências do mundo, entender para a gente atuar nos nossos projetos. Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco, né, esse tema que você deu a ideia, inclusive foi um tema que o Wagner trouxe, e tem muitas coisas aí para compartilhar, nós conversamos um pouco, acho que ele tem claro, muita experiência, mas também um olhar agora para essa nova realidade, onde pede muito, e todo mundo também está muito confuso, ainda se estreitando, tentando se adaptar a essa realidade de forma tanto da infraestrutura, de processos, de tecnologia, de comportamento, né?
Então, por favor, né, te dou a palavra aí para você Ah, partilhar a sua sabedoria conosco que e seus isso. ouvintes aqui, bem-vindos, bem-vindas. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre muito legal falar com você, falar com todos aí que estão participando também é muito legal. E assim, uma coisa que me chamou muito a atenção todo mundo começou a falar no novo normal, né? Ah, como que a gente vai fazer negócio, como que as pessoas, como que os negócios vão se comportar, como que as economias vão se comportar, o que que vai ser feito, coisa e tal. E até agora você falou pouco das pessoas. Como que o novo profissional vai se comportar diante disso tudo? Vai ter mudança? Lógico que vai. Mas como que vai ser essa mudança? E como que ela vai ser? Não é uma coisa trivial. A gente está saindo está tendo uma mudança muito grande num espaço de tempo muito curto. E assim, primeiramente a gente achou que ia ser meio que 40 dias. Ah, quarentena, 40 dias, coisa e 40 tal, dias. tá tranquilo, eu não preciso mudar, não vai mudar nada, é um período. E agora acho que as pessoas estão começando a perceber que realmente não é só um período de mudança, um período que as coisas mudaram. A gente vai passar por um período de mudanças muito grande. E muito se falou, as primeiras coisas que se fala são sobre os negócios, né? Sobre a economia, coisa e tal, mas ainda não se falou muito sobre as pessoas. E isso começou a me chamar a atenção, né? Que é assim, Isso, um homem de TI, vamos falar aqui que estamos falando com uma pessoa de TI com coração de pessoas. acima de tudo, pessoas, né? A gente começa a ver que as pessoas, antes era muito multitarefa, você tem que ser multitarefa, você tem que saber fazer várias coisas. Agora, você tem que saber fazer várias coisas ao mesmo tempo. Antes, você saía de casa e ia trabalhar. Você podia fazer várias atividades, vários perfis profissionais. Agora, em casa, você tem que executá-los, vários, não só perfis profissionais, mas assim, está todo mundo em casa. Alguém tem que fazer o almoço, alguém tem que cuidar da criança, alguém tem que cuidar da limpeza da casa, a casa suja mais, né? Então, as pessoas vão se transformar, não só os profissionais. E agora deixou de ter essa noção de profissional e pessoal. Antes, a gente perdeu, a primeira coisa que a gente perdeu há uns tempos atrás, é aquela noção de estou trabalhando, estou em casa. Com celular, as pessoas ficaram online o tempo todo. Não está no escritório, está em casa, mas está online o tempo todo, é online ou offline. E agora as pessoas vão ter que se adaptar a serem mais cozinheiras, mais domésticas. Eu li um artigo até hoje mesmo, falando que as residências vão se virar igual viraram os celulares. Vão ser um hardware que a gente vai colocando aplicações dentro dela. A primeira grande aplicação que a gente colocou foi a aplicação trabalho dentro de casa. Não rodou muito bem, né? Você sabe que Aplicação trabalho. a Perfeito. aplicação era naquele hardware que você tinha, que era a sua casa, você teve que acoplar o software Home Office. E aí começou a rodar, começou a dar uns pau, porque eu fiz uma pesquisa séria, estatística, né? Que assim, as pessoas não tinham cadeira para sentar. E não era pessoas de nível baixo, não. As pessoas normais não tinham cadeira de escritório, mesmo as que praticavam já home office uma vez por semana. Sim. Uma vez por semana eu sento lá na sala, aquela cadeira dura mesmo de almoço. Não preciso comprar uma cadeira específica para sentar. E aí o profissional começou a ter que se virar para construir o seu ambiente de trabalho. Aquele que ele chegava e encontrava um ambiente bonitinho, aí ele começou a ter que construir, começou a ter que arrumar uma cadeira, uma mesa e começar a instruir as pessoas. Antes você tinha um ambiente um pouco mais controlado para se trabalhar. Hoje, você tem que educar
as pessoas da sua família que assim, ó, eu estou em horário de trabalho, eu tenho que trabalhar. A coisa mais difícil que eu tenho visto, e as mães que estão aí nos ouvindo podem confirmar, é a educação dos filhos pequenos, que eles sempre tiveram a noção, mamãe está trabalhando, mamãe está em casa, quando está em casa está comigo. Não É é minha. todo dia em casa e assim, não está com as crianças. Sentiram muito, os profissionais sentiram muito, as profissionais principalmente, essa questão dos filhos em casa, educar os filhos. E teve muita empresa que fez coisas bem legais de ajudar nessa educação dos filhos. Eu vi empresas aí no LinkedIn, as pessoas postando, empresas distribuindo crachá de meu companheiro de home office. E a foto do filho, a foto do pet, para trazer esse envolvimento. Sim, O novo profissional não é mais um profissional ele. Ele já é ele acoplado com o pacote família. Então sim. a família tem que, a empresa tem que ajudar esse profissional a trazer essa família junto. Daqui a uns 2, 3, 4 anos a gente pode ter alguma coisa mais natural, mas hoje não é natural você passar o dia inteiro em casa e o profissional ter ter que dar essa explicação. Não, eu vou parar para almoçar, eu vou parar para fazer qualquer coisa. Sim. É bem interessante eu trazer nessa linha que você colocou um pequeno observação que eu estou desenvolvendo um projeto com uma empresa e ela compartilhou, nós falamos, né, que eles fizeram uma pesquisa e perguntaram para os funcionários quantos que desejavam manter pós-pandemia, quanto tempo, né, eles desejariam continuar home office, desejariam ficar em casa e um grande percentual, né, podia optar 5, 3, 4 vezes por semana, e uma grande maioria optou por manter em casa. Fora essa adaptação, né, de que eles estão buscando ajudar, nós tivemos uma ideia de criar um manual para as famílias, inclusive para como é que elas poderiam se orientar com esta mãe em casa, inclusive fazer vídeos, postar, né, fazer um workshop com a família, a empresa apresentando o que esse profissional está trabalhando e compartilhando, né, os sentimentos que você até falou no nosso encontro das crianças, né, um estresse infantil. Você até comentou algo que eu ficou marcado, né, no nosso bate-papo. Você falou 6 anos, mas eu tenho 6 anos de vida e é a primeira vez que eu estou tendo essa experiência e é um estresse. Então a empresa estava preocupada, querendo engajar os sentimentos, né, com a família, para também que a família entendesse que a pessoa está trabalhando. Então, muito delicadeza, o cuidado do espaço, que é realmente bem estressante para todo mundo, até o local. Né? Então, um está na sala estudando, a criança, o pai está no escritório, a mãe está no outro, ou na sala, ou na cozinha. Mas é interessante como muitos estão optando por ficar. É perdas e ganhos, né, Wagner? O que você acha que é a maior perda e o maior ganho nesse aspecto das pessoas, né, dessa pesquisa que você fez? Assim, a maior perda é a questão do relacionamento. As pessoas no Brasil, elas gostam muito de se relacionar, elas gostam de se tocar, elas gostam de ir almoçar junto. O trabalho tem uma função social, isso aí é muito forte no Brasil, no mundo também, mas no Brasil é bem forte, tanto é que é a segunda identidade da pessoa. A primeira identidade é o nome dela. A segunda Sim. identidade é onde ela trabalha. Hoje eu sou o Wagner da Istmo. O Wagner não é mais que o Wagner Baixa até. Tem O as pessoas sobrenome da Istmo. e quanto não estão, não têm um trabalho, se sentem deslocadas. Então essa questão do convívio
é muito forte, ainda mais para as crianças. Crianças estão perdendo, não estão perdendo matéria, eles estão tendo toda a carga de matéria que tinham antes, mas aquele convívio que é muito importante, outras crianças, aprender a se relacionar, elas estão perdendo. E o maior ganho, eu acho que ainda vai ser colhido, que é esse profissional está mudando o perfil dele justamente para se adequar. Hoje, eu tinha falado que a maior dificuldade era a cadeira, a segunda maior dificuldade é o horário. As pessoas tinham muita referência de outras pessoas para a hora de almoçar, a hora de parar de trabalhar. Hoje, elas não têm essa referência e, por incrível que pareça, quem está demorando mais para se acostumar e sentindo mais essa falta são os mais jovens, porque já não tinham essa referência antes. Então, eles sentem mais oprimidos, mais perdidos, que assim, o que eu tenho que fazer, o que se esperam de mim. A gente já tem uma geração começando a trabalhar, primeiro emprego, sem ir para o trabalho. Eu tenho uns colegas lá onde eu estou trabalhando, que assim, mal conheceram os colegas de trabalho, não tem contato com a equipe. Mal conheceram, não conheceram nem a mesa onde teriam que trabalhar. Buscar um notebook, senha de acesso não precisa, você falou que não, né? Que já manda tudo pelo virtual. Então assim, o cara só foi buscar o equipamento na empresa, mas e fez a entrevista, né? Então sabe mais ou menos quem é o chefe. Se encontrar na rua, talvez não reconheça tanto, mas assim, nunca viu a mesa de trabalho. A gente já vai para 4, 5 meses e isso está se tornando mais forte. A grande questão essas referências. E aí as pessoas vão ter que começar a aprender a trabalhar. Quando começaram a trabalhar em escritório que não tinha produção, a fábrica, foi gradual. Agora não, foi muito forte, muito rápido e muito forte. Você tem um aspecto que você colocou muito importante, né, Wagner, que as pessoas não sabem, não têm o limite. E aí eu tenho compartilhado, pensando nessa questão comportamental, que é a minha área, o quanto que traçar uma agenda, mais do que nunca, uma agenda, porque o que eu tenho visto é um grande estresse, as pessoas têm trabalhado mais, né, estando disponíveis mais. Porque você sempre tem aquela culpa, nossa, mas eu estou em casa, então eu tenho que estar disponível porque eu poupei o tempo do deslocamento. Então, as pessoas ficam preocupadas e querem, né, perdem o pé. E isso tem causado um certo estresse, muito a família queixando também sobre essa ausência, né, dos familiares, fica em reuniões. Então, eu tenho executivos que ficam em reuniões e até com tempo, com fuso horários diferentes, passando do limite. E isso é algo que eu tenho compartilhado, estabelecer uma agenda, uma autonomia, né? Acho que uma certa competência de ter autonomia e controle sobre o seu tempo, relatar mesmo algumas atividades que são imprescindíveis, são prioridades para que você consiga cumprir e tenha calma e cautela até para se adaptar e você ver que conseguiu realizar aquilo que foi pretendido. Então, é um controle, um autocontrole, emocionalmente, psicologicamente, e falando de pessoas, teve uma experiência essa semana que eu fiquei um pouco chocada, e eu gostaria de compartilhar, bem rapidamente, vou te dar a palavra, e ver o que você acha. Né? Teve uma situação onde uma pessoa recebeu feedback. Talvez não seja o termo adequado, mas o nome aparentemente era o feedback. Tem pessoas elegantes, convidados elegantes aqui, eu não vou falar, né? Uma palavra que não seja isso. E ela, nesse feedback, foi bem corretivo, e só corretivo, e ela foi meio massacrada, né? E é interessante que, além dela ser massacrada, não foi um feedback de como ele deve ser, né? Que a gente sabe baseado em perguntas, baseado nas percepções, nas evidências, nas reflexões que a pessoa teve ou não teve. E o mais chocante
nesse mundo digital, as pessoas estavam com a câmera fechada para a pessoa que estava recebendo feedback. Eram 2 líderes com a câmera fechada. E aquilo foi muito chocante, sabe? A pessoa contando para mim, Wagner, foi assim, muito chocante, porque a gente sabe, né? Você é uma pessoa humana. Você, apesar de ter um mundo de TI, você é uma pessoa com muito contato humano. Você trabalhou em telecom, no atendimento. Você sabe das mazelas da vida, né? Da vida como ela é. E aquilo foi muito chocante porque a pessoa estava muito sensibilizada. Ela ficou muito marcada. Né? Não que todo o conteúdo fosse necessário, mas a forma que foi empacotado e fechar a câmera e você só ouvir uma voz ali, né? Eu gostaria de ouvir sua percepção, né? Como Não, se isso faz sentido, né? Será que as pessoas não estão preparadas? É o que você falou inicialmente, né? Antigamente, uns 5 meses atrás, né? As pessoas estavam... um tempo atrás, as pessoas estavam feedback e a natureza era essa. Não tinha câmera fechada, mas um não olhava para o outro. Não tinha essa troca. Isso já existia, mas muita gente não percebia. Agora ficou mais latente ainda com essa questão. E assim, o que eu vejo para o novo profissional, ele realmente... Eu até pensei, assim, separei em 2 blocos na minha cabeça, que o novo líder, vai ter um novo profissional e um novo líder. Já que você tocou nesse assunto, eu vou falar do novo líder, que é assim, ele vai ter que saber, ter muito mais feeling para lidar com as pessoas. As pessoas estão mais estressadas, as pessoas às vezes escondem isso por mais tempo, é muito mais fácil você esconder as coisas sem estar sendo observado, né? Então, antes você ia para o trabalho e um dia mais triste, outro dia com a roupa um pouco mais desleixada, a pessoa logo perguntava o que está acontecendo. Agora, sem a câmera, não. Então, o gestor vai precisar ter esse feeling de estar sentindo a temperatura da equipe, dos liderados, porque as pessoas vão se esconder mais. Então, como é que você cria uma motivação? Como é que você percebe que alguém está perdendo desempenho e não está sabendo lidar? Eu vi muita gente fazendo muitos cursos técnicos, né, que é o que está disponível nesse momento, mas eu vejo que a gente vai ter uma grande mudança para soft skills, para skills de compreensão melhor dessa natureza de isolamento. Né? Eu estou em contato o dia inteiro com as pessoas, mas eu estou isolado, eu estou em casa. Né? A questão do pensamento abstrato. Você tem que começar a falar de coisas que você nunca presenciou, com pessoas que você nunca esteve na mesma sala, e tem que começar a criar aqueles blocos na sua cabeça, quem é fulano, quem é beltrano, né? Para ter um relacionamento com pessoas que você nunca viu. E talvez nunca veja. Pessoalmente. Pessoalmente. Eu acho que esse pensamento abstrato é um dos grandes skills do novo profissional, a questão do equilíbrio emocional. A pessoa vai ter que ter um equilíbrio melhor para lidar até com situações tipo isso. Um feedback às escuras. Eu já vi. Tem um filme aí, Encontros Escuras. É um desastre, né? Um feedback às escuras não está longe de ser esse desastre. Então, e é interessante... Desculpa. Não, por favor. Não, e o desafio o impacto que você está falando é algo muito grave. Eu já vi desastres, né, de feedbacks, mesmo pessoalmente, da pessoa desestruturar de tal forma, né, são mais de 30 anos no mercado, desestruturar de tal forma de ter que tomar medicação. E ela, ou seja, mexeu no gatilho, mexeu alguma coisa nela que desestruturou. Então, o cuidado, essa sensibilidade, eu vejo, eu percebo, até o que eu tenho ouvido das empresas, que, de alguma forma, da mesma forma que as pessoas
elas não conseguiram, às vezes, estar ali, estar disponível, e você tem uma fração de segundo se a pessoa está bem ou não, quem se propõe a fazer um trabalho com câmera aberta, você perceber, né, olhar no olho naquele momento, né, mesmo na câmera, e você conversando, você tem a oportunidade, pelo menos, de ouvir mais. Você estar atento. É uma grande oportunidade para a gestão também, se ela estiver atenta, dela aproximar. Então, eu tenho ouvido também coisas boas no sentido de aproximar, de prestar mais atenção no outro. Então, isso que você está falando, é muito interessante, é que o gestor ele vai ter que ter desenvolver novas competências, mais sensibilidade, questões que às vezes é só meta, só resultado, só cumprimento. E a grande sacada é se a pessoa, você monitorar, mas no sentido não de monitoramento, como eu estava discutindo com uma empresa, de ela ficar monitorando se a pessoa fez ou não só fez, mas como apoiar esse líder, dele começar a aproximar das pessoas e começar a perceber por que elas estão engajadas, não estão, estão ausentes ou não estão. Talvez aquilo olhar por estar disponível, que só as pessoas mais próximas conseguiriam perceber se você está bem ou não. Agora, um bom líder que quer alavancar as suas competências, não só de resultados e técnicas no produto ou no serviço, ele vai ter oportunidade de olhar esses sentimentos, as emoções, a temperatura, e né, ele pode ser muito bem baseados na produtividade, mas ele começa a perceber, ele vai ser meio obrigado a ouvir as pessoas. Você tem essa percepção também, Wagner? Exatamente. Que antes, assim, se era entrava numa sala para dar feedback, quando se dá o feedback, a pessoa ficava com o celular na mão, já se distraía. Imagina agora que a pessoa pode estar escrevendo e a outra nem vendo, né? Eu estou aqui simulando que eu estou escrevendo, nem aparece na câmera. Faz que eu estou escrevendo aqui. Assim, as necessidades do novo profissional também vão mudar. Ele vai ter que ele vai ter que ser muito mais proativo, ele vai ter que entender o que está acontecendo, sem estar presente, ele vai ter que ler muito nas entrelinhas, ele vai ter que tirar motivação interna. Porque se antes a gente já fazia um esforço, mas estava até que indo bem, comemorar as pequenas vitórias, quando você tinha um grupo, até mesmo para sair, tomar um cafezinho depois do almoço, o chefe fala, eu pago café hoje, cria aquelas motivações. Uma ginja, né, Wagner? Hoje você não vai ter isso, um pastel de nata com uma ginja. Hoje você não vai ter mais isso, então não vamos jogar em cima só do gestor, não. O próprio profissional ele vai ter que ter essa maturidade para saber o que eu tenho que fazer para me motivar, o que me motiva, o que eu tenho que pedir, não só para o gestor, como para o grupo, né? E tem que estar muito mais consciente das ações, das correções. Eu fiz uma coisa que não foi muito legal, não foi bem, acho que soou mal. Antigamente você percebia muito mais forte, muito mais rápido no rosto da outra pessoa. Hoje você está com uma comunicação escrita muito mais forte. E a gente nunca foi bom de escrita, né? Então, a gente tem uma deficiência grande de passar as coisas por e-mail, escritos. É melhor pegar um telefone e mandar. Agora imagina como que isso vai se potencializar nesse momento. Então, o profissional tem que correr atrás desenvolver essas habilidades de percepção, de escrita, de motivação, de autoconhecimento. Mais do que nunca, o desenvolvimento pelo coaching se faz necessário, porque ele está mais isolado. A Jaqueline, Wagner, está perguntando aqui se dá para pedir aumento no virtual. Dá para pedir aumento. Nova realidade. Da mesma forma que se pedia antes. Como é que se pedia antes da maneira certa?
mostrava o que está fazendo a mais do que fazia antes. Jaqueline, grande amiga, assim, fui contratado para receber tanto. Estou fazendo muito mais. Mereço um aumento. Ou então, arrumo uma outra pessoa que vá fazer o que eu fazia antes. Né? Mas tem que ser estruturado. Um pedido de aumento é quase que um feedback ao inverso. Né? Você que passa para o seu gestor o quanto você melhorou. Uma propaganda. E assim, pela regra do capitalismo, não espere que a empresa vai reconhecer, né? Olha, eu estou te pagando tanto, mas você merece ganhar tanto, eu vou diminuir o meu lucro para te pagar mais. A não ser que ela se sinta ameaçada, a empresa não vai tomar essa iniciativa. E a não ser que o funcionário esteja organizado e com fatos, dados, ele não vai conseguir o aumento. Ele tem que ir lá e falar, olha, o quanto mais que eu estou fazendo, o quanto mais que o mercado valoriza isso que eu estou fazendo, e você está correndo um risco de perder, me perder aqui. Se a empresa entender, não, você é substituível, o que você está fazendo a mais não me agrega, então eu vou pagar, se quiser sair, eu vou arrumar outra pessoa para ganhar aquele tanto que você está ganhando. E isso vale até para diretor, hein? Então, diretor, gerente, coordenador, supervisor, né? É toda linha. O cerne do capitalismo é esse. Eu não vou te pagar mais porque você merece. Eu vou te pagar mais só se eu sentir ameaçado de você sair. E as promoções, Wagner? Você tinha até falado e surgiu aqui uma questão. Como é que ficam as promoções, hein, nesse mundo digital? Vão acontecer? Que ritmo que você vê? Uma brincadeira no e-commerce, vai ter muita promoção, Black Friday está chegando, promoções à vontade. Mas promoções de cargo vão continuar acontecendo, as pessoas vão continuar entrando e saindo das empresas, vão continuar acontecendo oportunidades. Eu acho que isso não muda. Talvez a velocidade da economia tenha mudado e isso mude um pouco a velocidade, mas não a dinâmica. As pessoas vão ter mais medo de sair das empresas, as empresas estão contratando menos, então a velocidade diminuiu, mas a dinâmica continua. Se eu tenho um cargo vago, eu vou olhar internamente se tem alguém que preenche essa lacuna, senão vou puxar do mercado. De novo, o profissional que quer se candidatar agora para uma promoção tem que perceber que o novo skill está mudando. Não basta ser um cara técnico com aquele monte de certificados e diplomas de cursos. Ele tem que entender, agora ainda mais, muito mais de pessoas, se ele quer gerenciar, se ele quer se relacionar. Ficou mais difícil se relacionar por meio digital. Sim. Como a Jaqueline ainda está perguntando aqui, está fazendo um comentário, né, que sofreu um assédio moral por Skype e se sentiu muito insegura depois desse episódio, né, em cima desse feedback. Como é que lidarem com esse? Porque ali no Skype, no mundo digital, às vezes você sozinha, como é que lida com isso Hoje você tem uma grande vantagem que você não tinha antes, você consegue gravar, né? Então, você consegue gravar tudo. A gente está sendo gravado aqui no que está falando. E assim, da mesma maneira que lidava antes, agora com mais poder de prova, né? Pegar e falar, olha, não ficou legal. E aí indo naquela mesma linha, o profissional tem que entender como se relacionar melhor. As pessoas não sabem se relacionar muito bem com mídias sociais, isso já era provado, já era grave antes, visto aqueles conflitos, aquelas tretas que tinha na internet, né? No Facebook, e eles pensam assim, eu estou com uma barreira aqui com você, com o digital, você não pode me agredir fisicamente, mas eu continuo podendo te agredir
e eu me sinto mais liberdade ainda para te agredir psicologicamente. De novo, os dois lados têm que estar equilibrados, têm que estar ponderados, e o profissional ele tem que entender isso, que a pessoa do outro lado não é porque está numa tela, pode desligar ou pode virar o rosto a qualquer momento ou pode falar qualquer coisa. Sim, sim. Essa questão de assédio vai aumentar. Vai aumentar, Wagner? Tem percepção? Tantas notas pretas, né, no Facebook, que quando você está no mundo digital, você se transforma em outra pessoa, achando que está um pouco mais impune do que quando você fala pessoalmente. Eu acho que isso vai aumentar, por isso que eu acho que o novo profissional tem que estar mais capacitado com essa comunicação digital. Não é a parte... Não é só usar a parte comportamental, desculpa. Não é só usar o Instagram, não é só usar o conectar, é saber como se comportar. Saber que não pode ficar baixando, não pode ficar virando, que isso incomoda a outra pessoa, incomoda a plateia, o público. Mas tem que saber como se comportar. Eu estou falando com você, não posso ficar me distraindo. Antigamente, você ligava a televisão, então mais homem. Liga a televisão e deixa ela lá falando sozinha e vai fazer outras coisas. Educar. Eu acho que esse mundo, percebo que tem muitas dúvidas, a gente está aprendendo de alguma forma a se relacionar, a como tratar o liderado, como o liderado, né, o profissional, saber se organizar, saber se autogerenciar, saber trabalhar com uma certa autonomia e saber usá-la. O dress code, né, que você falou também, cuidado, né, não ficar de uma roupa de pijama ou na cama. Eu soube essa semana, uma pessoa estava respondendo, né, pessoas comentando que uma determinada pessoa pegou a pessoa na cama, deitada, né, com até uma postura que computador em cima da barriga de pijama. Então, isso, por mais que seja confortável, né, psicologicamente tem a gente tem que cuidar porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são abatidos por esse sintoma de não estou trabalhando. Então, se veste, se porte, se comporte, tal, como se você estivesse trabalhando, porque o seu corpo anima, as suas emoções estão ali sintonizadas com o dia a dia, com os acontecimentos. Então, tomar muito cuidado, se educar. Eu acho que todos nós estamos aprendendo e precisamos de educar o comportamento, as emoções, os sentimentos, principalmente numa posição de liderado, são novas competências. Você tinha falado do AHA, né, WAHA, e eu pesquisei, e eles falam, tem uma matéria, um artigo que eles colocam do AHA sobre novas competências desse mundo digital, o quanto que a inteligência emocional, a questão maturidade, análise crítica, ela vai ser extremamente importante, principalmente para cargos de liderança e pessoas também que estão do outro lado, porque assim como você deve saber dar um feedback, eu também preciso saber receber feedback. Porque senão nós ficamos numa cultura muito ressentida, muito infantilizada também de cenários. É claro que exige muitas competências, exige uma comunicação adequada, exige uma linguagem, uma postura, uma fala, esse olhar que você está falando, né, onde tem que ter haver conexão. E para haver conexão tem que ter uma narrativa onde eu entendo o que você está passando, você entende o que eu estou passando. E a gente constrói isso. Eu acho que esses aspectos, e o AHA, né, eu pesquisando, ele fala sobre isso, vai ser bem relevante, né, na realidade. Agora, Wagner, eu gostaria que você desse uma palavra aqui, que tem pessoas aqui com um ar um pouco muito triste, falando que o feedback é só presencial, que não existe feedback digital. O que você falaria aqui para esses nossos ouvintes, né, estão mais nostálgicos, com razão, né? Entristecidos pelo contato. Você que é do digital, né? Da tecnologia, o que você acha que é tão triste assim mesmo? Dá uma palhinha aqui, se a gente pode animar. Sinto eu informar que assim, o profissional que não entender que vai ser tudo digital,
vai estar um pouco mais deslocado. Você não vai ser chamado na empresa para receber um feedback. Não vai acontecer isso mais. Quanto a gente voltar, quanto começar a flexibilizar, as pessoas vão voltar um pouco mais para o trabalho. Mas é isso que eu estou falando. O novo profissional tem que saber dar esse novo feedback. Numa conversa anterior com você, Wanda, para o pessoal ver, a gente brincou e antes já não sabia dar feedback. Agora, o que vai acontecer? O novo profissional vai se destacar sabendo dar esse feedback à distância. E tanto o gestor quanto o liderado de receber e como analisar, como se comportar. Não vai ter mais, desculpa. O William está falando aqui que existe sim o feedback digital, acho que ele passou por a experiência de ter, e que vai ter que estar, ele está falando justamente isso que você está falando, né? Que tem que estar aberto para receber, né? Aberto para notícias que não são tão boas. Assim, só assim a gente cresce mesmo, né? Ele está colocando, se desliga da empresa dos gerentes. As pessoas profissionais não se desligam de empresas, e sim dos gerentes, gestores e diretores. Aqui quem que está falando isso? É Missaglia, conhece? Missaglia 3891. Grande amigo. Exatamente, as pessoas. É por isso que nós temos que engajar e sensibilizar as pessoas para os projetos profissionais, né? Porque os projetos que alcançam metas e resultados, você está interferindo em toda a comunidade, a sociedade, no seu bairro e na economia. Então, quanto mais esse gestor perceber isso, que as pessoas trabalham por motivação, uma vez que elas não, né, vão estar eu percebo também que elas vão estar mais voltadas, né? Ela começa a questionar, você vai ter tempo para questionar aquela situação, porque você está isolado, você começa a olhar seu comportamento, olhar o comportamento do outro, olhar para si e ver se isso vale a pena estar aqui. Né? Eu percebo que as pessoas também vão começar puxa, o que vale a pena? Onde eu estou, na minha carreira, na minha situação? Será que vale a pena manter isso? Me sujeitar? Né? Ou, puxa, será que esse feedback, essa orientação, esse relacionamento vai valer a pena que eu mude? Então, acho que esse mundo digital ele dá essas oportunidades também para a gente questionar, e as pessoas estão questionando bastante onde elas estão, se elas querem continuar ou não. É bem, bem interessante. Né? E aí vai abrir uma brecha para uma nova safra de profissionais, profissional que trabalha com evento online, por exemplo, vai crescer esse profissional. Antes tinha muito poucos eventos online. No início da pandemia teve uma enxurrada de lives. Todo mundo queria fazer live de música. Eventos exclusivos, profissionais que vão fazer um evento para 10 pessoas, o trabalho por projeto e por freelance, eu acho que vai crescer também, que começa a mudar cada vez mais aquele paradigma. Eu tenho que ter um escritório para eu ir trabalhar, eu tenho que estar empregado numa empresa. Na hora que as pessoas perceberem que conseguem trabalhar para mais de uma empresa simultaneamente, porque não está sendo cobrado horas de trabalho, está sendo cobrado processos, projetos, entregas. Isso tudo precisa estar consciente. A gente ainda está amarrado num modelo industrial de 8 horas de trabalho, num local específico, toda a legislação trabalhista, agora que está mudando, mas até pouco tempo atrás era isso. Eu posso trabalhar 4 horas de manhã, 4 à tarde, tirar 3 horas de almoço. Posso trabalhar de madrugada, eu me sinto melhor trabalhando de madrugada, coisa e tal. O projeto faz como... e aí as pessoas vão aprender a administrar acho que o tempo melhor. Eu vejo com muito bons olhos, apesar do distanciamento, dessa não proximidade, aqui o Guido coloca que o feedback até a distância pode ajudar. Né? Outras pessoas estão concordando. Então tem um debate aqui que está acontecendo, né, do que você está falando, e eu acho que tudo é uma grande oportunidade de aprendizado, uma nova realidade. A gente ainda não sabe, né, como será, mas
eu acredito para o nosso... Tudo tem o seu lado, né, de perdas, não se vejo como negativo ou positivo, mas de perdas e ganhos. A gente ganha algumas coisas, perde outras, e eu acho que a gente valoriza também, né, esse contato, aprender, né? Quando você fala que eu tenho mais de 30 anos de organização, né, quase 40, bem pertinho dos 40, e eu nunca vi, para não dizer que eu nunca vi muito poucas vezes pessoas saberem dar feedback. Uma pessoa dá feedback, depois bate nas costas e fala, agora vai sentar lá e produz, né? Agora, então, o desafio é maior. A gente está aqui para ajudar essas pessoas, né, a como se relacionar, porque elas também são cobradas de metas e resultados, isso é bem extraordinário, bem angustiante, mas hoje vai ser um aprendizado de você, eu acho que com essas denúncias, né, que como você está colocando, tudo pode ser gravado, você pode gravar e mostrar o assédio moral, o desconforto, a inadequação, e alguém vai ter que fazer alguma coisa com isso, e as pessoas vão aprender também, né, que é inadequado, que é inoportuno, que isso não faz ninguém crescer, né, né, com chicote, com feed crawl, fastback aí que a gente fala, ninguém vai crescer, não vai resultado. A pessoa fica com raiva, a pessoa fica com medo e vai fazer por um tempo. Mas daí ela vai cansar e vai sair e vai buscar outra coisa, porque as pessoas não... Essa geração, principalmente, né, no AHA que eu li, que você falou sobre esse AHA, hoje 27% são das novas gerações que eles querem usufruir das oportunidades de saber trabalhar no mundo digital, tem rapidez, tem uma análise crítica, tem dinamismo, criatividade, sabe passear nesse mundo digital com facilidade. Então, acho que são grandes oportunidades para que a gente avalie e aprenda, né, Wagner, na verdade. Acho que... Mas eu acho que eu vejo com otimismo. Você também? Ou eu sou otimista? Não, eu vejo com bastante otimismo, porque assim, eu acho que não é uma coisa que veio para prejudicar, acho que as pessoas vão se adaptar, algumas vão voltar para o escritório, mas eu penso muito no, sabe em quem? O personal trainer, que é um cara que tem que, imagina o personal trainer fazendo a aula à distância. Manda a pessoa ligar a câmera, você liga a câmera aqui, ele tem que motivar, tem que estar feedback, e tudo no mesmo horário, na mesma forma, numa intensidade muito forte, que quando você está presencial, é uma coisa. Quando imagina a distância, você motivar um profissional que eu vejo que derrapou muito, está derrapando muito ainda, porque tem muito que aprender, não estava instruído para essa transformação rápida, é o professor. Os professores de ensino primário, fundamental, eles não estavam acostumados com a linguagem digital. As crianças, os adolescentes estão acostumados com o youtuber numa linguagem muito dinâmica, o cara grita o tempo todo para capturar a atenção, tem exemplos. Hoje eu metodologia, né? Tem didática para isso tudo. Cores, faz o fundo mudar, coisa e tal. Hoje tem muito professor filmando um quadro negro, né? Escrevendo um quadro negro e filmando. Mudou a forma de se ensinar, mudou a forma de transmitir motivação, de fazer correções, e para os dois lados têm que aprender. Não é uma coisa boa ou ruim. Mudou, simplesmente mudou. Não podemos ficar discutindo se é bom ou se é ruim. Temos que... Sim, mudou. Eu queria eu queria como era antes. Não vai ter como era antes. Você vai se adaptar agora ou vai continuar com a máquina de escrever? Mas na máquina... Quando entrou o computador, não que eu seja desse tempo, mas me contaram, quando entrou o computador, muita gente falava que o computador é mais lento que a máquina de escrever. Era a pessoa com habilidade na máquina de escrever, e o computador é aquele troço caro, complexo e muitas vezes demorado para se imprimir, para se fazer. Hoje nem se discute, a máquina de escrever passou, não tem mais. Então, o novo profissional ele vai ter que entender isso. Esse mundo que a gente está vivendo, de maior distanciamento, maior interação digital, ele veio para ficar. Talvez ele ter
uma amenizada agora de intensidade, mas até Sim, as empresas que tinham medo voltaram a ir nesse sentido. Não, até sim, que o resultado foi bom. Tem que sim. fazer, sim, trazer as pessoas para dentro, para se acostumarem. Mas todos vão ter que se acostumar, senão vai ficar com a máquina de escrever. A Tati Miranda está falando que nós, professores, ela é professora, está acostumado com olho no olho na interação, atividades, né? E Uhum. nós temos agora que estar abertos a essa nova realidade, é verdade. Uma coisa que você falou muito bacana agora é assim, é bom ou mal, é uma nova mudança e vamos aprender a lidar com isso, né? Acho que a gente vai Né? encerrando agora, o nosso tempo já está em cima. Wagner, gostaria que você quer deixar alguma palavra para as pessoas, para os seus ouvintes aqui. Eu vou presentear os seus convidados, né, os meus convidados, com sorteio de um livro. Ao final, a gente vai recolher quem participou, que ficou até o final, e eu vou presentear com o livro. Espero que curtam, compartilhe essa live com quem está passando por essa situação, por esse cenário, está com uma visão talvez pessimista, para, né, perceber que é um processo, isso vai acontecer, a gente vai passar e vai aprender bastante, vai errar um tanto também, mas é tudo é um processo e isso faz parte dessas novas realidades, os novos mundos que virão. É, tem o meu canal também do YouTube, eu encontro com você, essa live estará lá. Curta, compartilhe com pessoas que vocês veem que precisam, né, dessa palavra, dessa interação, dessa experiência. O Wagner tem mais de 20 anos, ele vive dentro do mundo organizacional, então tudo isso que ele está falando, ele tem, né, profundo consistência e vivência disso. Né, Wagner? Para despedir dos nossos ouvintes aqui. Primeiro, eu queria reforçar que os professores, né, são assim, foram educados, passaram toda a profissionalização dele no olho no olho. São os que mais vão sentir isso e porque ninguém pensou nessa mudança e ninguém experimentou essa mudança antes. O desafio deles é muito grande. Meu respeito a todos eles. E agradecer realmente a todos que puderam entrar aí, participar. Obrigado, vi muitos amigos O fã-clube aí. aqui, muitos elogios, Wagner. Depois eu te Aham. mando. Ah, Todo mundo legal. adorando, que gosta do seu trabalho, que te admira, que você manda bem. Todos muito elogios para você, né, seu Uhum. fã-clube. Só, Obrigada. amigos. Obrigado, obrigado a todos. Tchau. Obrigada, gente. Um grande abraço, boa noite. E fiquei atente aí ao sorteio do livro e eu encaminharei e a gente combina a entrega. Tá? Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. Wagner. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Ah, obrigado a você. Que isso. Tchau, tchau.